Boa noite. Vamos dizer de novo, boa noite. Só mais uma vez. Melhorou. Além deste boa noite, vamos dar uma olhadinha aí para o companheiro que está do lado. Boa noite, companheiro que está do lado. Que legal, que legal. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, nesse início de noite, né? Estamos às 19 horas, de um dia quente, de um dia iluminado, de um dia verão, né? Já verão, né? Já verão. Ainda não na estação, mas já no calor, né? E nas possibilidades que o verão nos traz. E eu desejo assim, do fundo do coração, que se faça primavera em nossos corações. Para nós que estamos aqui nesta noite no salão, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão nos assistindo pela TV Harmonia, que a primavera se instale em nosso coração e não haja outra estação mais, apenas ela, para que nós possamos levar cor, calor e alegria por onde nós passarmos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um capítulo do livro Seara dos Médiuns, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos estar conversando, desenvolvendo o capítulo 77 deste livro. Entre nós aqui presente, alguém leu o livro Seara dos Médiuns? Não. O livro Seara dos Médiuns foi feito com a intenção de nos ajudar a entender os conteúdos de um outro livro, que é o livro dos médiuns. Então, neste livro, nós vamos ter interpretações de Emmanuel de uma forma bem suave e bem gostosa dos conteúdos de um livro espírita, que é um livro que normalmente quem lê são aqueles que são candidatos ao exercício da mediunidade. Então, este livro que nós vamos conversar esta noite. E o material que nós vamos conversar, você chegou a dizer, Margarida, qual seria o capítulo? Você disse o tema? Poxa, eu ia deixar como surpresa. O tema desta noite é nada mais, nada menos do que médiuns transviados. Aí eu escolhi uma imagem que eu achei bem interessante para que nós pudéssemos refletir sobre o tema. O que é que nós conseguimos ver aí? O que é que essa imagem simboliza? Quem pode me dizer? É o quê? Um labirinto. O que mais? Tem um labirinto e tem mais o quê? Tem o quê? O que mais nós conseguimos ver? Ver o quê? Ver pessoas, né? Esse labirinto com estas pessoas aí, tem dois, né? Dentro do labirinto, tentando encontrar a saída, mas tem um que mesmo vendo que o acesso seria por onde a seta indica que ele deveria entrar, ele resolve pegar um atalho para simplificar as coisas, não ter que caminhar tanto entre entradas e saídas deste labirinto. Ele fez um atalho e passou.
passou por esse atalho, passando inclusive à frente daqueles 2 indivíduos que lá dentro estavam. Esta imagem vem nos ajudar a refletir sobre o que Emmanuel gostaria de nos alertar com relação a médiuns transviados. Aí já começa pelo próprio conceito de médiuns. O que são médiuns? O que vocês me diriam? O que são médiuns? Silêncio. O que são médiuns? São pessoas que muito bem. São pessoas com a capacidade de manter intercâmbio com os espíritos. Esses são os médiuns. E aí, vocês estando aqui, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Levanta o dedinho. 1, 2, 3, algum. Os outros já estão aqui há mais tempo, não é? Há mais algumas semanas. E claro que no transcorrer destas vindas de vocês até aqui, vocês já ouviram dizer que somos todos médiuns, não já? Por que será que somos todos médiuns? Já pararam para se perguntar? Aí vem uma outra questão. Por que somos todos médiuns, hein, Paulinho? Pronto, respondeu. Somos todos médiuns porque somos todos espíritos. Sendo que nós que estamos aqui sentados nas cadeiras, e eu posso ver, Margarida e Augusto podem ver, são espíritos encarnados, que estão sentados na cadeira. E nós temos também aqui outros indivíduos que nós não estamos vendo diretamente, mas que estão. São também espíritos, vivendo a experiência na dimensão espiritual. Então, aqui todo o tempo, neste momento em que estamos interagindo espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, sendo todos nós espíritos, obviamente que a primeira premissa para nós é poder nos sensibilizar com outros espíritos. Estejam eles na mesma dimensão em que nós estamos, porque se o companheiro que está sentado ao nosso lado se movimentar muito na cadeira, ele vai influenciar a minha experiência neste salão? Vai, não vai? Se a pessoa que está sentado junto a mim começar a se mover muito, ele vai me influenciar, não vai? Ele vai pelo menos criar uma certa condição de eu me adaptar à cadeira para não ficar nos incomodando mutuamente, não é isso? Mas aqueles que estão fora do círculo carnal também está aqui. Também está em todos os ambientes em que nós estamos, porque são espíritos. E sendo espíritos, estão interagindo conosco. Por isso dizemos que todos são médiuns. Mas acontece que, observem, viu? O primeiro quadro ali, nós temos o quê? Um pato, né? Nós temos um porco e nós temos uma vaca. Ali, aqueles 3 animais, nossos irmãos, vêm representando nós, espíritos, em diversas possibilidades de aprendizado espiritual. E aí,
Eles estão ali na dimensão espiritual com um monte de possibilidades. E daqui, o futuro que vai ser? O futuro que será para eles o quê? Reencarnar. O futuro que será retornar ao planeta Terra para, tendo experiências diversas, eles poderem avançar no que nós chamamos de evolução espiritual. Aí estão ali, ó, cheios de questionamentos. Reencarnar? Para quê? Para que preciso reencarnar? Por que reencarnar é tão importante? Por que eu não posso ficar aqui na dimensão espiritual? E tantos questionamentos que nós espíritos nos fazemos em situações diversas de aprendizado, porque o pato tem uma experiência própria dos patos, o porco tem a experiência própria dos porcos e a vaca, que é um mamífero, né, já bem próximo aqui ao nosso reino hominal, tem outras experiências, representando todos nós que já vivenciamos muitas vezes, e alguns são mais experientes, outros menos experientes, mas todos com possibilidade de retornarem ao mundo carnal. Aí retornou, ó, e descobri que sou médium. E agora, o que é mediunidade? Qual o caminho a seguir? Porque se eu não seguir o caminho certo, o que é que pode acontecer? O que é que a imagem nos diz que pode acontecer se o caminho não for acertado? Observem que os nossos irmãos estão com vendas nos olhos. Não conseguiram descobrir qual o caminho certo para a sua experiência. E aí um cai ali no despenhadeiro, a outra quase cai, e o pato, mesmo sendo talvez o mais inexperiente do grupo, procurou um caminho que talvez seja o caminho correto. E esta imagem nos traz uma lembrança de que, se somos todos espíritos, somos todos médiuns, podemos desenvolver os nossos potenciais mediúnicos. Isto dependerá de quem? De mim? De Margarida? De Augusto? De quem? De nós mesmos. Desejar, educar e desenvolver o nosso potencial mediúnico ou simplesmente não desejar. E é isto que a imagem nos traz, para que nós possamos definir o que seriam os médiuns transviados. São todos aqueles indivíduos que, tendo a possibilidade de interagir com a dimensão espiritual, decidem que não desejam. E transviados, eles representam pessoas desorientadas, que não teve uma orientação e, estando sem orientação, não sabe qual o caminho a seguir. São muitas interrogações, são muitas possibilidades, sem saber qual caminho seguir. Também são pessoas que, em descobrindo o caminho, se permitiram desviar dele. Se desviou do caminho, o médium transviado. Também alguns não se desviaram, apenas se perderam. Se perderam no caminho e não conseguiram achar. Alguns podem ser indivíduos que estão desnorteados, precisando que alguém
lhe indique o caminho a ser seguido. Outros, em descobrindo que tem potencialidade mediúnica, ficam deslumbrados por aquilo que possuem e também acabam se perdendo. Então, transviado, até alguém me perguntava, Nil, transviado é o quê? Eu disse, é desvio, né? Transviar é pegar um desvio. É se desnortear, perder o norte. E eu escolhi aqui esta imagem que nos lembra quem? Quem é ela? Alice no País das Maravilhas. Alice somos todos nós, né? Que reencarnamos, chegamos à dimensão física com tantas interrogações e com tantas possibilidades, com tantas indicações para seguir, que se não pararmos para tentarmos descobrir em nós qual o melhor caminho a seguir, nós podemos ficar igualzinha a ela, não podemos? Vocês se recordam desta passagem do filme Alice no País das Maravilhas? Ela se encontra aí, sem saber exatamente qual caminho seguir, não é? E ela pergunta ao gato, né, aquele gato sorridente, se ele poderia ajudá-la. Ele responde que sim, posso ajudar. Claro, posso ajudar. Para onde você deseja ir? Pergunta ele. Qual a resposta de Alice? Não sei. Eu estou perdida. Ah, se você está perdida, então qualquer caminho lhe serve. Alice somos nós, não somos? Que em determinado momento da nossa vida queremos e precisamos de alguém ou de alguma coisa que nos dê um direcionamento, que nos norteie, que nos ajude. Mas se não soubermos aonde queremos chegar, como poderemos chegar lá? Então, esta imagem era para nos lembrar que no momento em que nós estamos buscando por alguma coisa, que nós caminhamos por uma estrada, nós vamos encontrar algo. E é fundamental saber se aquilo que eu vou encontrar é exatamente aquilo que eu estava procurando. Porque às vezes eu posso seguir o caminho, posso entrar, enveredar pela estrada certa e quando chego lá na frente, não sei o que fazer com aquilo que eu encontrei. Então é fundamental que nós que aqui estamos presentes no salão, aqueles que estão nos ouvindo, se pergunte o que é que eu estou procurando. Porque aquilo que eu estiver procurando, eu vou encontrar. E o que eu preciso saber é se eu saberei fazer uso daquilo que eu encontrei. Porque se eu não souber fazer uso daquilo que eu encontrei, eu vou deixá-la sem que aquilo que foi encontrado tenha e cumpra o seu objetivo, que é de me ajudar a ser alguém diferente. E aí Emmanuel, nesse capítulo, ele fala dos médiuns transviados quase que poeticamente. Quase que poeticamente mesmo. Porque ele se utiliza de metáforas para falar de médiuns e de mediunidade. Ele diz o seguinte, que no que diz respeito aos médiuns transviados, nós devemos nos exemplar por ferramentas utilizadas por nós. Se a caneta tiver medo de fazer o seu trabalho, ela pode ser substituída por um lápis que humildemente
e de boa vontade faça o seu trabalho. Aí aqui eu coloquei, isso são telas, tá? Eu não quero falar, eu não quero ouvir, eu não quero ver e eu não quero sentir. Normalmente, no que diz respeito à mediunidade, nós nos utilizamos destas 4 possibilidades. Eu não quero falar sobre o assunto, porque eu tenho medo. Eu não quero educar nem desenvolver mediunidade, porque eu tenho medo. E a espiritualidade entende que eu tenha medo, mas vai se servir de alguém que não tenha tanto medo e que tenha boa vontade e que se disponha a trabalhar. Ele irá trabalhar. E eu, o que faço com o potencial que me foi dado para que eu pudesse crescer como pessoa, crescer como espírito? Então, a caneta, se ela não faz o seu papel, o que é que vai acontecer com ela? Ela não vai ter utilidade. Utilidade vai ter aquele outro objeto, que é o lápis, que se prontificou de boa vontade a desempenhar sua tarefa. Na sequência, Emmanuel nos diz o seguinte: se o carro não se destinar a caminhar e fazer o seu trabalho por receio, pela lama, pelos buracos, ele não terá utilidade. A desculpa que ele deu de não se ferir no caminho vai encontrar adiante um outro veículo que não seja e que não se considere tão top ao ponto de não poder se dedicar, de não poder agir, e este outro veículo será aquele que será utilizado, pois ele se devotará a fazer a tarefa. Assim somos nós. Se nós abrimos mão de realizarmos algo, alguma tarefa, porque temos medo ou porque achamos que as nossas potencialidades nem são tão importantes e que possam deixar de fazer, alguém fará aquela tarefa que nós poderíamos desempenhar. Na sequência, Emmanuel diz que se o piano desvirtuar as notas musicais, o que será feito com ele? Ele deixará de ser utilizado. Aí aqui no segundo quadro nós lembramos que se nós alterarmos aquilo que chega até nós como sensibilidade que temos da dimensão espiritual, muito provavelmente eu vou perder esta sensibilidade que eu tenho. E ele encerra a comparação dizendo que se o martelo se propor a agredir a pessoa que está com ele, ele então será abandonado. E aqui nós nos lembramos que desprezar aquilo que nós possuímos pode ocorrer de perdermos a proteção que nós havínhamos recebendo para, ao reencarnar, podermos nos servir da mediunidade para que pudéssemos ser diferentes. E aí, a nossa experiência diz novamente: não quero mediunidade, eu não quero. Para que me serve mediunidade? Não quero mediunidade. Eu não quero falar, eu não quero ouvir, eu não quero ver, não quero sentir, eu não quero. Eu não desejo isso para mim. O que pode acontecer comigo? Aí é o que o capítulo do Livro dos Médiuns, que o trabalho está vinculado, nos lembra.
perda e suspensão de mediunidade. Ora, se eu perco a oportunidade do servir, do trabalhar, alguém fará, não fará? E o que eu farei com aquilo que eu deixei de fazer? Eu encontrei o caminho, né? Mas não soube o que fazer com o caminho, com aquilo que eu encontrei. Eu vim até aqui, o Centro Espírita Harmonia. Eu vim pedindo ajuda. Eu tenho encontrado ajuda? Eu tenho encontrado ajuda. Mas eu preciso me ajudar. Porque se eu não souber o que fazer com o que eu aqui encontrei, eu não terei condição de utilizá-lo lá fora quando eu sair daqui. E eu fico aqui dentro desta sala por um tempo muito menor do que eu fico no ambiente externo. E eu preciso iniciar a saber o que fazer comigo dentro do ambiente que eu convivo, para que eu possa ser lá fora uma pessoa diferenciada, uma pessoa que faça escolhas e que a partir destas escolhas encontre respostas para as inquietações que vocês chegam até aqui. Tantas inquietações, tantas perguntas, tantas possibilidades, tantos caminhos me são apontados. E o que é que eu vou fazer com todos estes caminhos? O que é que eu vou fazer? Porque se eu não souber para onde ir, qualquer lugar vai me servir. Para que eu possa sair do meu estado de tristeza, para que eu possa sair da condição que me trouxe até aqui, eu preciso fazer escolhas. As escolhas sou eu quem terei que fazer. Olha quantos caminhos, cada caminho tem uma possibilidade. E aí nos questionamos, muitos caminhos, várias escolhas, para cada escolha uma possibilidade. Eu posso escolher o conforto, trabalhar para ter conforto. Não posso? Posso. Eu posso escolher o caminho do sucesso. Eu posso escolher o caminho do sucesso. Eu posso escolher o caminho do poder. Eu posso escolher qualquer caminho. Mas eu posso também escolher o caminho da doação. Ah, mas eu não tenho o que doar. Eu tenho a mim para doar. E aí me recordo de uma passagem importantíssima de Pedro, quando ele ia saindo junto com um companheiro discípulo de Jesus do templo, onde eles estavam pregando a Boa Nova, havia um homem muito pobre pedindo na via pública algo que ele pudesse se alimentar, algo que pudesse matar a sua fome. E aí Pedro, que era um homem pobre, nada tinha a dar. Ele aí chega para o pedinte e diz: eu não tenho dinheiro a dar, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho de mim, eu te dou. Portanto, se Pedro era um homem que não tinha ouro e não tinha prata, ele tinha ele para se doar. Ele tinha aquilo que ele podia tirar de si para dar a alguém. Então, nós todos que estamos aqui sentados e aqueles que estão em casa, têm sempre algo a doar. Sempre tem, pelo menos, um sorriso a dar para outra pessoa. E outro dia eu conversava com alguém e ela dizia assim: Nil, não entendo por que você sorri tanto. Eu disse: porque sorrir não dói. Sorrir não paga imposto.
Sorrir não tira nada de mim. Em compensação, me traz muita coisa de volta. Vocês já pararam para perceber que quando vocês sorriem para alguém, eles sorriem para vocês também? Já? Né? Sorriu, automaticamente o outro sorriu para mim. E o sorriso daquele indivíduo para mim, ele traz algo que me alimenta, que me fortalece, que me dá vontade de seguir adiante. Imaginem se, junto com um sorriso, vem também uma palavra. Olha que coisa! Um sorriso e uma palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você vai? Você está bem? Estas palavras simples, aparentemente de apenas cordialidade, têm um papel transformador fundamental para a vida do outro. E isso é exercitar a mediunidade. Não preciso necessariamente sentar, estudar, fazer estudos de mediunidade, trabalhar numa reunião mediúnica para estar doando de mim. Mas se eu fizer tudo isso, sorrir, se eu falar com outro, se eu fizer uma visita ao outro, aquele que está doente, aquele que não pode ir no outro local, e ainda assim eu descubro em mim uma vontade muito grande de estudar, aí eu estou abrindo a estrada que eu mesmo irei pavimentar. Pavimentando essa estrada de alegrias, pavimentando essa estrada de crescimento. E aí me lembro aqui aquela mesma imagem, né? Só que agora ela tem um caminho específico. Ela está me indicando alguma coisa. Já não são setas indicando lugar nenhum. Estas setas me mostram que caminho eu devo seguir. E estas setas são naturalmente tudo aquilo que eu, ouvindo, me sensibilizando, percebendo do conteúdo que a doutrina espírita promove em mim. Não são os conteúdos que modificam quem eu sou. É aquilo que os conteúdos espíritas promovem em mim e eu sinto vontade de ser diferente. E aqui estas duas frases superiores, elas são frases ainda deste filme e deste conto Alice no País das Maravilhas. Quando ele diz assim: ninguém jamais conquistou alguma coisa com lágrimas, apenas com lágrimas, porque as lágrimas me fazem desejar algo diferente. Quando eu choro, eu acabo me motivando a descobrir a outra face das lágrimas, que é o riso. Quando eu choro e estou triste, magoado, deprimido, eu vou buscar um outro estado íntimo de estar feliz, de estar motivado com a vida. E quem pode fazer isso senão eu mesmo? Senão eu, que desejo que amanhã, quinta-feira, o dia será diferente deste dia de quarta-feira. Se eu sorria pouco, amanhã eu vou sorrir mais. Se eu esquecia de dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu farei isso. Se eu esquecia de dizer com licença, eu farei. Muito obrigada, eu farei.
Isto fará de mim alguém que se utiliza das lágrimas para crescer. Porque as lágrimas não devem vir até nós apenas para fazer com que nós nos sintamos pequenos, abandonados. Ao contrário, as lágrimas deverão nos trazer a possibilidade de que nós podemos fazer diferentes. E na sequência a frase diz assim: a única forma de chegar ao impossível é acreditar no possível. Vocês concordam com isso? Concordam ou não concordam? Então vamos acreditar que o impossível é possível. E o que é o impossível? É aquilo que ainda não foi tentado. Portanto, vamos tentar, vamos nos esforçar, vamos buscar sermos aqueles que caminham e que sabem aonde desejamos chegar. Vamos tentar, todos juntos? Ou não querem? Ou preferem ainda buscar pelos caminhos? Vamos tentar, vamos fazer o possível que conseguirmos fazer para que a nossa vida, a partir de hoje, possa ser diferente. Quando eu chegar em casa, que eu tomar o banho, que eu ver aquelas pessoas que lá estão, que eu consiga vê-la de uma forma diferente. Que eu consiga ver o outro de uma forma diferente. E Emmanuel, ele conclui este capítulo nos dizendo assim, que mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. E eu volto a dizer que o exercício da mediunidade, ele pode ser feito diariamente, a cada momento da nossa vida, naquele tempo em que nos dedicamos a fazer algo por alguém. No momento em que nós nos dedicamos a fazer algo além por outras pessoas. Porque estando convivendo com outras pessoas, eu aprendo naturalmente a ser diferente. E no exercício da mediunidade, nós trabalhamos para aquele que está sofrendo. Trabalhamos com ele no sentido de que ele saia dali melhor do que ali chegou. Então, exercitar a mediunidade é exercitar a nossa piedade, a nossa capacidade de dar esperança, a nossa capacidade de consolar, de abraçar, de acolher, de compreender e de aceitar o outro. Isso pode ser feito diariamente, a cada momento da nossa experiência. Basta que nós desejemos fazer. E não é difícil, não dói, não dói. Sorrir para o outro, ajudar o outro. Gentileza gera gentileza. Concordam? Já pararam para perceber que quando nós temos gestos de gentileza, a resposta que nós temos da vida é de retorno? No momento em que nós nos sensibilizamos em ajudar, em nos doar para o outro, automaticamente nós recebemos de bem-estar, da sensação de que fizemos o máximo que podíamos para que outra pessoa possa sorrir. E na minha percepção, o que este capítulo do livro Seara dos Médiuns quer nos convidar é para uma reflexão de como estamos diante da vida.
Porque se eu estiver diante da vida reclamando, me queixando e achando que tudo está errado, foi porque nestes caminhos eu escolhi. Ora, se o caminho não era exatamente aquele que eu desejava, o que é que eu devo fazer? Buscar por um outro caminho. Nada do que eu estou vivendo agora está estanque e parado. Tudo pode ser diferente no momento seguinte. Então, que nós possamos, ao sairmos daqui, após o tratamento que nós estamos sendo atendido, que nós possamos parar. O que é que eu quero para a minha vida? Estamos em novembro, né? Falta um mês para o término deste ano de 2013. Que a nossa contabilidade possa ser positiva. Porque o ano, ele representa a possibilidade de inúmeras experiências. Mas essas experiências, elas serão construtivas e positivas se as escolhas que nós fizermos nos ajudar nesta construção. De que vai me adiantar virar 2014 se eu continuo velho, se eu continuo sem ver que a possibilidade do sorriso é uma possibilidade minha. Então vamos aproveitar. Falta um mês e um pouquinho. Vamos iniciar a fazer aquela retrospectiva necessária, que não precisa ocorrer no dia 31, não. Porque em um dia só fica mais complexo acumular todas as possibilidades que eu tive. Mas vamos iniciar a fazer esta contabilidade. O que eu consegui conquistar, o que eu ainda preciso conquistar, de que forma eu estou até aqui e como desejo chegar em 2014. Que Jesus, dentro da sua iluminação e do seu amor, seja presente dentro de nós. E que possamos aproveitar o máximo esta experiência que nós estamos tendo. Muita paz, muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus.